capítulo 3, versículo de número 12. Livro dos Juízes, capítulo 3, versículo 12. Quero que vocês acompanhem com muita atenção a leitura da palavra do Senhor. Juízes 3, 12 nos diz assim, a palavra do nosso Deus. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. E apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então, todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou seu punhal do lado direito, ele o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram. E eis que as portas da sala de verão estavam trancadas e disseram: sem dúvida, está se aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram. E eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e, tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente, e lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Podeis se assentar, meus amados irmãos? Querido Deus, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo que foi trazido aqui, Pai, pela tua graça, bondade e misericórdia. Eu oro, Senhor, para que tu fales conosco, abra o nosso entendimento e que fiquemos maravilhados com o método inesperado que o Senhor utilizou para nos salvar. Essa é a oração que eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, tem canhotos aqui? Mariana, eu sei também que é canhota. Tem vários canhotos, uns 3, 4 canhotos aqui. É interessante nós percebermos que a maioria dos instrumentos que são utilizados hoje, eles foram feitos para serem utilizados por destros. Mas os canhotos, eles acabam se saindo muito bem e às vezes até melhor de quem é destro. Por exemplo, a Mariana, eu lembro desse sermão, quando eu preguei esse sermão lá no Piauí.
E eu cheguei a fazer uma pergunta para ela, falei assim, Mariana, como é que é para você lidar com o fato de você ser canhota? E ela falou bem assim, não tem problema. Eu toco violão com a mão direita, eu faço muitas coisas com a mão direita e também uso uma como outra, seja para lavar, seja para cozinhar, uma série de coisas ela acaba fazendo, ou seja, porque quem é canhoto acaba tendo uma habilidade que acaba se sobressaindo. E interessante, meus irmãos, que ser canhoto pode trazer grandes vantagens. Quer ver um exemplo? Futebol. Nós tivemos craques que eram canhotos. Eu vou citar aqui alguns. Rivelino, Djalma, Djalminha, Alex, Gerson, Tostão. Não sei se você sabia, Messi. Messi é um canhoto. No tênis de quadra, a gente tem o Rafael Nadal. O Rafael Nadal, ele não nasceu como um canhoto, mas, na verdade, ele era destro, mas ele foi ensinado e treinado para que ele fosse um canhoto, para que ele trouxesse dificuldades para os seus adversários. E, de fato, ele trouxe muitas dificuldades a partir do momento que ele aprendeu, então, a bater ali na raquete, na bola, com a mão esquerda. Tênis de mesa, eu gosto muito de tênis de mesa. Eu sou um apreciador desse esporte. E a gente sabe que os mesatenistas chineses, eles são imbatíveis. Mas tem um camarada que já deu muito trabalho, um canhoto, chamado Timo Boll. Esse camarada, ele já ganhou de vários chineses no tênis de mesa. E no boxe? No boxe, a gente tem Mike Tyson, Oscar de la Hoya, a gente tem também no MMA o Rogério Minotouro, Vitor Belfort, Michael Crocrop, Rafael dos Anjos, Demian Maia, nós temos também o Conor McGregor, todos eles têm aquele soco potente da mão da esquerda. E isso também a gente pode estender a habilidade de uma pessoa que é canhota, inclusive dentro do militarismo. É muito forte isso. Só que, preste atenção, só que na época em que o livro dos Juízes foi escrito, ou melhor, dentro daquele contexto ali, as pessoas apreciavam muito um militar que ele fosse habilidoso com a mão direita e não necessariamente com a mão esquerda. Então, quem era canhoto era mal visto, as pessoas olhavam bem assim, essa pessoa aí provavelmente ele não tem habilidade. Mas o interessante é que hoje nós vamos ver um texto, esse texto aqui de Juízes, capítulo 3, versículo 12, em uma história, preste muita atenção, em uma história que ela é regada de muita violência, tensão, humor, suspense e um toque de imprevisibilidade. Gente, esse texto aqui me lembra muito assim, você diante de uma tela gigante, você vendo aquele suspense, vendo tudo aquilo ali, e um saco de pipoca do lado e você comendo e assistindo um filme digno de Oscar. É o que a gente tem aqui. Deus vai levantar um juiz, um libertador para Israel, e esse libertador, ele é um canhoto. Na verdade, nós vamos ver que ele tinha uma deficiência na sua mão direita. Por isso que ele só utilizava ali a mão esquerda. E através de algo imprevisível, porque ninguém esperava que uma pessoa com uma deficiência na sua mão, com uma mão restringida, que ela pudesse ser tão hábil para matar um rei que estava subjugando o povo de Israel. Então, o que o Senhor faz aqui? O Senhor, ele traz algo que é inesperado, um método inesperado da parte de Deus ao levantar um canhoto para libertar o povo de Israel. Nós vamos ver esse texto em 2 pontos. O primeiro ponto é que em meio à apatia espiritual que você pode passar, nós estamos sujeitos, o que a gente tem que fazer? A gente deve clamar a Deus. É isso que nós temos que fazer. O primeiro ponto, então, em meio à apatia espiritual, nós devemos clamar a Deus. O versículo 12, meus irmãos, ele vai começar mostrando que, mais uma vez, Israel voltou a pecar. O texto vai mostrar a reincidência do povo de Israel ao pecado.
Sabe o que nós temos aqui, a partir do verso 12? Aquele padrão do livro de Juízes, que vocês já estão acostumados. Israel pecava, Deus ficava irado, aí o que o Senhor fazia? Deus levantava nações inimigas para punir o seu próprio povo, como se aquelas nações fossem um chicote nas mãos de Deus. Então vinha um período de trevas sobre Israel. Ficavam 8 anos, 10 anos, 18 anos presos através daquele rei. Mas depois eles clamavam a Deus, pedindo socorro. O Senhor então levantava um juiz, um libertador. E através desse juiz vinha então um avivamento sobre Israel. Aí vinha aquele período de paz, aquele período de renovação, de aliança. Mas depois que o juiz morria, o povo voltava de novo a pecar. E é isso que nós temos aqui nesse texto. No sermão passado, nós vimos que o povo de Israel pecou. E o que o Senhor fez? Deus levantou um juiz, ou melhor, Deus levantou um pagão, um rei pagão, chamado Cusã-Risataim. Meus irmãos, que trouxe um período de trevas para Israel. Foi um período de profundo amargor sobre eles. Só que eles clamaram a Deus e Deus pegou e levantou quem? Levantou Otiniel. Veio 40 anos de paz, de avivamento, de restauração, de refrigério sobre Israel. Mas na hora que aquele homem morreu, o Otiniel, o povo voltou a pecar. Então é isso que a gente tem aqui. Por exemplo, olhem para o versículo 11, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: então, a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. E aí, depois que ele faleceu, o que aconteceu? Olhe para o verso 12. Então, é a nossa perícope, é a passagem da nossa pregação. Tornaram, então, os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Esse então, os filhos de Israel, está relacionado com a morte de Otiniel. Otiniel morreu. E o povo voltou de novo a reincidir sobre o pecado. Voltaram de novo a pecar. Sabe o que eu vejo aqui, meus irmãos? Os livros que tratam sobre avivamento, eles são muito claros em mostrar para nós o seguinte: é claro quando um avivamento começa. E também é claro quando um avivamento termina. É muito óbvio. Quando um avivamento começa, o povo se volta para Deus, se volta para a palavra do Senhor. Deus levanta pregadores e a palavra passa a ser o centro da nação. Martyn Lloyd-Jones escreveu um livro belíssimo, que eu recomendo para vocês, um livro sobre avivamento. E ele conta que, em períodos de avivamento, Deus levantava pregadores anônimos. Pregadores que não eram destaques naquela época, como se fosse hoje, provavelmente não seriam Augusto Nicodemos, não seriam Hernandes Dias Lopes. Ele levanta pessoas desconhecidas e levanta com poder. Aquelas pessoas começam a pregar a palavra do Senhor e as pessoas começam a ouvir e entender. Há grandes conversões. Prostíbulos são fechados, bares se fecham, orações. As pessoas não precisam que outros insistam para que elas orem, porque, na verdade, elas agora são atraídas pelo Espírito, elas sentem a necessidade da oração. Conversões, enquanto hoje a gente vê conversões assim, escassas, esporádicas. Num período de avivamento, ocorre conversões em massa. Várias pessoas se convertem, como lá em Atos, no capítulo de número 2, onde quase 3.000 pessoas se converteram, depois quase 5.000 pessoas se converteram. Agora, assim como é um fato e perceptível quando um avivamento começa, também é perceptível quando um avivamento termina. As pessoas sabem. Por exemplo, Jonathan Edwards, comentando sobre o avivamento de Northampton, que ele participou, ele fala que ele entendeu na hora que o avivamento terminou. Por quê? Quando o avivamento terminou, chegou uma notícia: o irmão fulano de tal se suicidou. Daqui a pouco vem uma outra notícia ruim:
E uma outra notícia pior ainda, ou seja, parece que aquela onda de despertamento espiritual, ela tinha passado. E agora o que estava diante de todos era o homem, com seu coração corrupto. É perceptível quando termina, é perceptível quando começa. E eu estou dizendo isso, meus amados irmãos, porque o texto bíblico aqui, esse que nós estamos lendo, ele mostra que o avivamento terminou e o povo então voltou a pecar. 40 anos de avivamento, morre Otiniel e o povo volta ao pecado. E qual foi a reação de Deus sobre isso? Porque pecado tem consequências. Olhe para o versículo de número 12. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Deus não deixa passar em branco o pecado. Deus levantou um rei chamado Eglon, que significa um pequeno bezerro. E Eglon, o nome Eglon é um nome efeminado. Os estudiosos, há quase um consenso entre eles de que Eglon ele era um homossexual. E ele era uma pessoa má. Olha o verso 13. Olha o que ele fez. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras, que é a cidade de Jericó. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. 18 anos. Vejam o contraste. 40 anos na época de Otiniel, de avivamento. E agora 18 anos nas mãos do rei Eglon, sofrendo, pagando um alto preço devido aos seus pecados. Meus irmãos, nós deveríamos parar aqui um pouquinho e refletir de que o pecado ele traz consequências severas. O pecado nos fere fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, nos faz mal às outras pessoas que estão conosco. Pecado traz consequências sérias. O povo ficou 18 anos sofrendo. E mostra para nós o seguinte: se não é a mão refreadora de Deus sobre a vida do homem, refreando os seus pecados, as suas atitudes, o homem vai viver cada vez pior. Preste atenção nisso que eu vou lhe falar. Quem mandou o avivamento? Deus. Quem mandou o rei mau? Deus. Deus está no controle de tudo. Quem puniu o seu próprio povo, disciplinou o seu próprio povo? O próprio Deus, meus amados irmãos. Agora, vejam que em uma situação como essa, 18 anos, sofrimento, tristeza, amargura, peso por causa do pecado, o que eles deveriam fazer? Qual deveria ser a atitude deles? Se nós estivéssemos lá passando por aquilo, o que nós deveríamos fazer? Ou hoje, se você passar por um momento difícil, de letargia, em que você não sente vontade de orar, de ler as escrituras, de vir para a igreja, porque, meus irmãos, isso é um fato. Tem pessoas que vêm para a igreja, às vezes vêm com um peso enorme. Parece que tem bolas, aquelas bolas presas por correntes medievais nas suas pernas. Parece que é um peso vir para a igreja. Só vê o lado difícil da coisa. Ah, o lugar é ruim, o lugar é isso, é difícil, é aquilo outro, mas não tem o prazer de estar reunido em o nome do nosso Senhor. Quando isso acontece, o que nós temos que fazer? Nós temos que clamar. Não resta outra coisa a não ser clamarmos a Deus, pedirmos ajuda, não aceitarmos essa letargia espiritual, não aceitarmos essa apatia no nosso espírito, pedirmos: Senhor, me ajude. Deus, eu quero voltar àquele momento que eu lia mais a Bíblia, que eu buscava mais, que eu sentia mais a tua presença. Me ajude, Senhor, não me deixe ficar assim. Vejam, meus irmãos, no versículo 15, que foi isso que Israel fez. Olha o versículo 15. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou
libertador. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Em nome de Jesus, se você está passando por um período de apatia, frieza, não fique assim. Clame a Deus. O Senhor é contigo. Se você é crente, o Senhor habita em você através do Espírito. O Senhor intercede por você. O Senhor nos concedeu tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Não ouça as vozes do mundo, não ouça o teu coração, mas ouça a palavra de Deus, mostrando que Deus pode renovar, restaurar, te colocar de pé. Em nome de Jesus, meu irmão, não aceite a apatia espiritual. Não aceite. Clame ao Senhor. Agora, vejam que, em primeiro lugar, o povo, eles clamaram a Deus, e é isso que a gente tem que fazer. Clamar por um avivamento, clamar por um enchimento, clamar por conversões. E em segundo lugar, o que Deus faz? Deus, então, ele vai responder ao clamor do povo levantando um juiz. Ele vai levantar. O que a gente vê aqui agora é, mais uma vez, o padrão do livro. Vamos lembrar isso aí. O povo pecava, Deus se irava, mandava uma nação inimiga para punir o seu próprio povo. Aí o povo, no momento de escravidão, clamavam a Deus, Deus levantava então um juiz. E aqui ele vai levantar um juiz. Quem é um juiz que ele vai levantar? Eude. Do versículo 15 até o versículo de número 30, nós temos uma das histórias mais intrigantes, sangrentas, irônicas e imprevisíveis do livro de Juízes. Ela só vai perder para algumas histórias lá no final do livro, que, se Deus quiser, nós vamos ver. Mas é uma história extremamente intrigante, meus irmãos. Sabe por quê? O libertador, ele era canhoto. E daí, pastor? O que tem de mais nisso? Olhe para o verso 15, vocês vão entender. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. O libertador que Deus levantou, ele era canhoto, mas na verdade o texto no hebraico diz que ele tinha uma deficiência na mão direita. O autor I.C. Sproul, ele diz que literalmente ele tinha uma das suas mãos restringida, ele era deficiente. Então a questão não era só que ele era canhoto. Ele era canhoto porque a sua mão direita era deficiente. E onde é que está a ironia nisso? A ironia é que o texto diz que ele era da tribo de Benjamim. E Benjamim significa filho da minha mão direita. Pessoas que eram hábeis com a mão direita, mas justamente o juiz que Deus levanta da tribo da mão direita, ele não usava a mão direita, porque a mão direita dele era deficiente. Então era inesperado que viesse alguma coisa boa de um soldado, de um valente, de um guerreiro, cuja a tribo era conhecida pela habilidade da mão direita, o cara não usava a mão direita. Pode vir alguma coisa boa disso aí? Então, Eude era uma escolha surpreendente. Irmãos, não é difícil, não é forçar a barra, não é forçar o texto. A gente entendeu o seguinte, que hoje o respeito e ainda a falta de respeito por parte de alguns a um deficiente, imagine naquela época. Imagine o desprezo em relação a Eude. Imagine os outros soldados, todos hábeis, com a espada na mão direita, e olhavam para Eude. Isso aí tem alguma maldição sobre ele, tem alguma coisa ruim sobre ele. E justamente Deus levantou esse homem. Deus escolheu canhoto, ele, e Deus nos escolheu também como canhotos espirituais. Nós também estávamos assim. Nós também éramos deficientes, ou melhor, falar que nós éramos deficientes é nós sermos muito
bonzinhos conosco. Na verdade, nós estávamos mortos. E Deus usou de misericórdia conosco. E Deus usou pessoas fracas, deficientes, improváveis, como nós. E Deus usou, eu vou deixar para o final para mostrar quem ele usou também, como um método extremamente inesperado. Agora, olhe mais uma vez para o texto, que o texto diz assim: por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Então, por intermédio de Eude, foi enviado ao rei Eglon, que estava escravizando o povo há 18 anos, ofereceu o quê? Um tributo, que era uma espécie de uma oferta. O povo estava pensando assim: vai lá, Eude, leve essa oferta, vamos fazer as pazes com o rei Eglon. Aí vem o verso 16 que diz: Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado. Gente, é um punhal de cerca de 35 centímetros. Quem já viu aí Rambo, sabe o que eu estou falando. Esse tamanho. Punhal enorme. E diz o texto que cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon gordo. Nada de politicamente correto, né, gente? Ou seja, nessa época não tinha esse negócio, né? O texto é claro, mas vocês vão entender por que está falando que ele era gordo. Eu quero que vocês entendam que há uma ironia da parte do autor. E ele quer mostrar isso para nós. Veja, diz o texto que ele era gordo. E aí o verso 18 diz: tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. Aqui há uma ironia. O texto é de duplo sentido. Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei, quando na verdade é: tenho uma arma secreta, ó rei. Eu tenho um punhal de 35 centímetros. Aí o rei disse, olha para o texto, o rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Muitos comentaristas vão dizer o seguinte: quando o rei falou cala-te e pediu todo mundo para sair da presença dele, é porque o rei, ele era efeminado. O rei era um homossexual e, na verdade, o entendimento dele nesse momento é que o Eude estava indo ali, uma palavra secreta, de repente para ter um caso com ele. E ele pede que todo mundo saia dali. E aí o verso 20 diz: Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado. Preste atenção, ele estava assentado em uma sala. Até então você pensa o quê? O rei sentado no seu trono, na sua cadeira real, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude saindo por um postigo. Olha que cena, meus irmãos. Gordo, o Eude vai lá, dá uma punhalada, o punhal entra com cabo, com tudo, e ele era tão gordo, segundo o texto, que diz que as banhas se fecharam por sobre aquele punhal. Agora, preste atenção que algumas traduções, elas são melhores do que outras para mostrar o que estava no original. A nossa termina assim: e Eude saindo por um postigo, mas ao meio da revista atualizada, ou melhor, ao meio da revista corrigida, ela diz: de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Literalmente, a punhalada foi tão exagerada que sabe o que saiu de dentro dele? As fezes, as tripas. Começa a juntar aí as coisas. O texto falou que ele estava sentado no trono. Eu falei para você que o texto é cheio de ironia.
E aí a punhalada é tão certeira que sai o quê? Sai os excrementos dele, sai as tripas daquele homem para fora. Aí vem o verso 23. Passou para o vestíbulo depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram, sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Uau, o que é isso? Ele está sentado no trono ou ele está sentado na privada? Olha a ironia do texto. Os soldados, após Eude ter dado aquela punhalada nele, Eude sai e o rei, cadê o rei? Cadê o rei? Aí eles chegam e veem e percebem que a porta está fechada, mas provavelmente eles sentiram o cheiro das tripas, das fezes de Eude que estava para fora. E por isso que eles falaram, está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Você consegue imaginar como que a Bíblia, e principalmente em Juízes, é tão clara e utiliza de ironia? Ele é rei, ele está no seu trono, ele é rei, mas ele está sentado no outro trono. Ele está fazendo outras coisas. E aí vem o versículo 25 e diz, aborreceram-se de esperar os soldados que estavam lá esperando o rei. E como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram, e eis seu senhor estendido, morto em terra. Estava morto. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Verso 27 diz, tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente, e lhes disse, segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, diz as Escrituras, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, diz o texto bíblico, foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. O povo clamou, Deus levantou um libertador, e veio um período de avivamento. 80 anos. 18 anos de tristeza, 18 anos de escravidão, 18 anos sofrendo na mão daquele rei, mas 80 anos de bênção, de alegria, de vitória, de refrigério, de despertamento espiritual. Vocês conseguem imaginar isso? 80 anos. Irmãos, quem poderia esperar que a libertação viria de um homem com deficiência? Quem poderia esperar que a libertação viria de um método tão inesperado como foi esse? Um canhoto, com a mão direita ressequida, que enfia o punhal na barriga daquele rei gordo. Deus usou um método inesperado para salvar o povo de Israel. Mas essa história não é sobre Eglon. Essa história não deve parar com Eude, não deve parar com o povo de Israel. Essa história aponta para Jesus Cristo. Essa história, meus irmãos, ela faz uma ponte muito clara que chega até aquele que era também visto como inesperado. Deus usou o seu filho. Quem esperaria, eu pergunto para vocês, quem esperaria que a salvação ela viria de um carpinteiro? Quem esperaria que a salvação viria de um homem da Galileia? Quem esperaria que o rei, o Salvador, nasceria em uma manjedoura? Ausente de riquezas. Quem esperaria isso? Lá em João 1, versículo 46 diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Meus irmãos, as pessoas não esperavam. As pessoas não imaginavam que o Salvador,
ele morreria em uma cruz. Nós vimos hoje na leitura de 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25, que a cruz, ela era um escândalo, ela era loucura para judeus e para os gregos, para os gentios. Os judeus não aceitavam, que eles diziam bem assim, não pode. Quem deve estar crucificado são bandidos, são marginais, estão sob a maldição de Deus. Então ele não pode ser o meu Salvador. E os gregos achavam um escândalo, principalmente por causa da ressurreição. Então nenhum deles acreditava que a salvação poderia vir daquela forma. Na época de Jesus, havia os saduceus. Os saduceus, eles não aceitavam as falas de Jesus sobre anjos, sobre ressurreição. Eles eram muito lógicos. Eles eram os liberais daquela época, os racionalistas. Eles então diziam, esse não pode ser o nosso Salvador. E os fariseus? Os fariseus também diziam, ele não pode ser o nosso Salvador, ele anda com os pecadores. Ele cura no dia de sábado. Ah, mas aí tem os zelotes. Os zelotes eram aqueles que esperavam o libertador que se unisse a eles pegando uma espada na mão e que pudesse acabar com Roma e que pudesse colocar Israel, os judeus, num lugar de destaque. Mas Jesus não fez isso. Jesus não pegou em espadas. Quando Pedro pegou em espada, Jesus falou, olha, não é isso. Então, meus irmãos, Jesus era um método extremamente inesperado. Mas foi o método que Deus usou. Não existe o plano B, não existe o plano C, existe o plano A, o plano de Cristo Jesus. Ele que salva. Eu quero que você entenda nessa nossa série de juízes, que daqui para frente, até o final do livro, todos os juízes apontam para Cristo. Não quer dizer que eles eram perfeitos, mas a própria fragilidade deles mostra a perfeição de Cristo. Por exemplo, ao contrário deles, Cristo não usou de engano como fez Eude. Eude enganou. Eude fez uma farsa ali, como nós vimos. Jesus não. Jesus não utilizou de farsas. Ele foi verdadeiro em tudo. Eude libertou o seu povo por meio de uma história intrigante, um grande triunfo, uma história digna de Hollywood. Mas Jesus Cristo, meus amados irmãos, ele venceu através de uma cruz dolorosa, através de uma morte cruel naquela cruz. Por contraste, nós podemos dizer que o rei Eglon, ele merecia morrer. Por mais cruel que seja, a punhalada que ele levou, ele merecia tudo aquilo, assim como todos nós merecemos também a morte, a condenação, mas Jesus não. Jesus não merecia morrer daquele jeito. Para que o Senhor fosse aplacada a sua ira naquela época, o rei gordo Eglon teve que morrer. E para que a ira de Deus não caísse sobre nós, o Filho de Deus, ele teve que morrer naquela cruz. Não esqueçam, meus irmãos, não é a história de Eude, não é a história de Otiniel, não é a história de Sansão, não é a história de Jefté, é a história de Cristo. Tudo isso aponta para ele. Todos os juízes falharam, todos os juízes foram fracos, todos os reis que foram condenados mereceram aquilo. Mas Jesus não. Jesus não foi fraco. Jesus não merecia o que ele passou, mas ele passou para te salvar. Esse é o método inesperado de Deus. E é um método que muitas pessoas hoje não aceitam. Eu não aceito o Cristo da Bíblia, eu não aceito a Bíblia, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. A maioria das pessoas pensam assim. E se não se arrependerem, vão morrer com o seu entendimento falho. Serão condenados porque rejeitaram o método inesperado de Deus. Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Sim, já veio. Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Redentor. Se alegre nessa manhã, meus queridos irmãos. Jesus Cristo morreu por nós. Glória a Deus por isso.
Amém, meus irmãos? Vamos orar. Querido Deus, não é Eude, não é Eglon, não é Otiniel, mas é Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. A Ele a glória eterna, por ser o dono desta igreja, por ser o nosso irmão mais velho, por ser o nosso Salvador que intercede por nós nas alturas, e o Espírito dele que enviou para nós, que está em nós, que também intercede por nós. Ó Senhor Deus, ajude esta congregação a não perder de vista o nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo por Ele, para a glória dEle e por causa dEle. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.